A fé é o desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. Gilberto Gil escreveu e cantou. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas eu diria, a fé não falha nunca. Quem falha somos nós, quando nossa fé é vacilante. Hoje vamos falar sobre a fé pela perspectiva que o Pai João de Angola nos traz no livro 7 Caminhos para o Alto Amor. O Pai João foi escravo em Minas Gerais e nasceu em 1730. Em sua encarnação anterior, ele havia sido o cardeal Cisneros, arcebispo de Toledo por volta de 1500, quando os portugueses chegavam ao Brasil. O arcebispo foi muito importante na ordem franciscana da Igreja Católica e participou ativamente da Inquisição Espanhola. Imagino que o seu espírito, já ligado ao cristianismo, porém cheio de erros da Inquisição, ao chegar na espiritualidade, depois de entender que a árvore do Evangelho havia sido transplantada por Jesus para as terras tupiniquins, pediu para nascer aqui e, como escravo, talvez tenha expurgado suas faltas como inquisidor. Pai João diz que, quando você está lá embaixo, enfrentando desafios pessoais, essa é a melhor hora de testemunhar a sua fé. Ela se expressa em atitudes de confiança em Deus e na sua justiça, de credibilidade, acreditar na verdade, compromissos assumidos, seguir firme no caminho traçado, na convicção, certeza do caminho do bem e na esperança de que é possível realizar. E ele continua: se o momento está difícil, erga a cabeça, respire fundo e busque no íntimo da alma a certeza de que vai conseguir superá-lo. A vida não traz provas maiores do que pode suportar. E não tem nada mais poderoso para enfrentar esses momentos do que essa certeza. Eu posso recorrer às certezas que eu tenho para reafirmar para mim mesmo: se Deus é todo bondade, todo sabedoria e me ama, minha fé me diz que o que estou passando eu posso e devo superar. E é isso que é a fé raciocinada, que tanto falamos na doutrina espírita. Minha irmã sofreu um grave acidente de automóvel há alguns anos e ficou em coma. Ela se acidentou na Argentina e ficou na UTI em São Paulo. A fé e as orações de muitas pessoas que a amam se juntaram, emanando grandes vibrações em seu favor. Contra as chances médicas e um diagnóstico de lesão cerebral muito séria, ela saiu do coma, se recuperou totalmente, espantando os médicos. No seu leito de UTI, depois de acordar, ela contou que tinha a memória muito viva do que se passava com ela durante o coma. Ela disse que passeava por uma linda praia sem fim, de areia muito branca. De um lado, o horizonte infinito do mar. Do outro, uma relva verde deitada pelo vento. Do outro lado do mar, ela escutava vozes amigas pedindo para que ela voltasse. Ela conta que não sabe como, mas que tinha certeza que aquelas vozes vinham de Passa Quatro, nossa cidade. Conta também que ela sentiu que tinha duas opções. Ela poderia continuar caminhando pela praia até uma fonte de luz e continuar pelo desconhecido, ou de alguma forma poderia pegar um barco de volta para Passa Quatro. Essa pintura eu fiz para ela enquanto eu orava, antes de escutar o seu relato. É ela andando por um deserto e encontrando uma fonte de água viva que se transforma em diversas imagens que têm significado afetivo para ela. Veja, eu entendo que essa existência dela, de alguma forma, já trouxe crescimento espiritual para ela. E não faria mal se ela voltasse à erraticidade. Ela tinha essa opção. Mas lhe foi dada uma chance de aproveitar ainda mais e melhor essa encarnação. Ela mudou, passou a demonstrar mais interesse em estar com a família e a criar a sua própria, o que ela faz hoje, cuidando muito bem das minhas sobrinhas gêmeas com muito amor. Entendo que todos que oraram pela sua melhora tiveram a fé e a certeza de que ela podia voltar e emitiram ondas de energia vibratórias que ajudaram a criar essa chance e a ponte de retorno para o mundo material. Allan Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A ciência está começando a arranhar a verdade sobre como a emanação de energias, vibrações e magnetismos que somos capazes de criar através de nossas próprias mentes pode alterar a realidade de forma concreta. Estudos sobre física quântica avançam nessa linha e estudos empíricos apontam para essa verdade.
Os efeitos da oração foram estudados, por exemplo, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, onde pacientes com câncer que oravam ou recebiam orações apresentavam menor índice de depressão e maior sensação de controle sobre a doença. Em Harvard, o estudo mostrou que a oração e a meditação reduzem o risco de doenças crônicas e ajudam na regulação dos genes relacionados ao estresse. E o hospital israelita Albert Einstein, aqui no Brasil, concluiu que pacientes que se diziam espiritualizados apresentaram melhor adesão ao tratamento e menor taxa de recaída. Isso é fé em movimento. Pai João de Angola escreve sobre essa energia emanada pela fé. É energia invisível que materializa. O otimismo, banhado no bem universal, aquele que Jesus veio nos falar, cria um projeto no universo astral, que se concretiza na realidade. Ele chama de universo astral a totalidade das coisas, o mundo que não é só material, como é invisível. E nos afirma que a fé abre caminhos, pois é a alavanca para a vida funcionar, fonte de saúde mental e combustível para prosperidade e alegria. Repare como aquele que perdeu a fé, ou seja, a esperança e a certeza de que tudo está como deveria estar e de que tudo vai para onde deve ir, acaba entrando em estados de agonia e depressão, que o fazem estagnar. E aquele que perdeu a fé, ou nunca aprendeu a senti-la, no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos: da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Jesus nos ensinou: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São essas as montanhas que barram o caminho do progresso da humanidade. Pai João também deixa claro a diferença entre o papel da crença religiosa e da fé emocional. A crença religiosa é importante sim, ela orienta, apazigua e alivia as dores, mas não as resolve diretamente. Os rituais e práticas religiosas são como um estímulo e fornecem motivação positiva para superações interiores, enquanto a fé emocional, essa abre estradas e gera comportamentos concretos de mudança e de soluções. O escritor Napoleon Hill escreveu: a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente. Então a fé é um estado mental. Nós podemos nos colocar nela, aprender a senti-la. E ele continua: quando a fé se mistura com algum sentimento ou emoção, ela cria uma força magnética. Essa energia magnética que emitimos vai impulsionar a realidade para a solução do meu problema ou a concretização do meu desejo no bem. Para ilustrar a bondade de Deus e de como Ele pode ensinar a fé pelo exemplo, vale a pena resumir um caso real que escutei pela incomparável eloquência do nosso amado Divaldo Franco em uma de suas palestras. Havia um homem chamado Tadeu Merlin, jovem médico, em seu último período de faculdade na Califórnia. Ele, apesar de cristão, queria completar seus estudos e ser capaz de começar a ministrar a eutanásia, que é o suicídio assistido pelo médico, que ele pensava ser uma forma de compaixão por aqueles que sofrem com a certeza da morte próxima. Era um tema muito discutido à época naquela região. Em um dia de furacões e tornados, a cidade ficara destruída e o hospital lotado de acidentados. Uma parteira ligou para o hospital, suplicando por ajuda médica para um parto complicado que colocava a mãe em risco. A atendente não pôde encontrar médico disponível, mas conseguiu com que Tadeu atendesse ao chamado. Ele seguiu para um bairro muito pobre de descendentes de alemães e, num cortiço, passou a noite trabalhando no complicado parto. A mãe quase morreu e, enquanto dormia esgotada, Tadeu segurou a criança mirrada e reparou que tinha um pé coxo. Ele pensou que aquela mãe não suportaria cuidar desse peso e que essa criança teria um trauma e provavelmente se tornaria um bandido. Resolveu então aplicar a eutanásia no recém-nascido.
Quando ia aplicar a injeção letal, uma voz clara falou em sua consciência. Quem és tu para tomar essa decisão? Sua tarefa na vida é salvar e não matar. Deixa viver. O problema é dele, não seu. E Tadeu o deixou viver. Muitos anos se passaram. Tadeu se tornou um médico renomado. Teve uma filha que se casou e lhe deu uma neta chamada Bárbara. Quando a neta ainda era muito pequena, a filha e o marido desencarnaram em um acidente de automóvel. Tadeu cuidava da neta como sua própria filha, e quando ela completava 7 anos, teve uma terrível febre, depois hematomas e muitas dores. Descobriu que ela portava um terrível vírus que paralisava as articulações e que levava à morte por asfixia. Tadeu correu para a clínica do Dr. Maio, especializada em vírus, e veio o diagnóstico. Ela vai morrer e de forma muito dolorosa. Sugeriram a ele a eutanásia, mas Tadeu não perdeu as esperanças e acreditou que podia salvá-la. Viajou com a neta para um cientista que pesquisava o vírus na Europa para ter a mesma sentença: ela vai morrer. Ele voltou para a América, foi com a neta a diversos outros pesquisadores, até que um deles disse que ouvira falar de um outro médico no meio oeste que tinha tido sucesso aplicando essa vacina contra esse vírus em coelhos. Com a neta quase morta, Tadeu viajou para uma cidadezinha miserável no meio do deserto. Ela resistiu à viagem. Ao chegar na pequena clínica de madeira, se deparou com diversas outras crianças e adultos, todos aleijados de alguma forma. Um jovem Dr. Miller apareceu. Seu diagnóstico: ela vai morrer. Tadeu se lembrou que no fundo acreditava em Deus e então rogou: Senhor, tu me deste esposas, filha e genro. Me retirasse 2 deles, mas se for de sua vontade, deixe minha neta mais tempo comigo. O Dr. Miller então anunciou que tinha uma vacina experimental, mas que ela poderia não resistir à reação que a vacina teria e não tinha certeza de sucesso. Mesmo assim, Tadeu aceitou. Durante a espera angustiante, Tadeu reparou que o jovem Dr. Miller era coxo, tinha um grave defeito em um dos pés. Dr. Miller contou que nasceu assim. Seu pai exigiu a morte dele para a mãe, pois não queria cuidar de mais um filho e ainda por cima coxo. A mãe escolheu o filho e o pai fugiu. A mãe, cheia de gratidão pelo médico desconhecido que fizera seu difícil parto, foi ao hospital da cidade para descobrir seu nome e deu o nome do médico ao seu próprio filho. O nome dele era Tadeu Miller. O Dr. Tadeu Merlin exclamou para si: "Oh, é melhor ser coxo do que cego como eu era." Bárbara, milagrosamente, ficou bem depois de 1 mês de tratamento. O personagem dessa história descobriu o poder da fé emocional. Ele afirmou para o universo que poderia salvar sua neta. O magnetismo que ele emitiu moldou a realidade e ele ainda foi premiado com um reencontro com Deus. Então, recorramos à nossa fé para criar o desenho mental daquilo que queremos para a nossa vida. Lembrando que esse desenho deve ser feito com o lápis que Jesus nos deu. Deve ser um desenho calcado no bem. Se mesmo assim esse desenho não se tornar realidade, não deixemos que a fé diminua, pois confiamos em Deus para saber o que nosso espírito imortal precisa para evoluir ao seu encontro. Nesse momento difícil, porque a humanidade passa, continuemos a trabalhar a fé dentro de nós, acreditando que é a tempestade antes da bonança, que os maus não terão mais lugar entre nós e que o mundo será enfim regenerado na vontade e no amor do nosso Pai que estás no céu. Pois é isso que fazemos ao final de todos os encontros na nossa casa espírita. Vibramos pelo bem. Emitimos essa força magnética que constrói a nova realidade desse mundo regenerado que está por vir. E antes de nossas vibrações, nos preparemos ouvindo a doce voz do amigo Chico Xavier e sua oração sobre a fé. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.